Evangelho de Lucas, capítulo 1, dos versos 46 a 55. Lucas, capítulo 1, a 56. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra está diante de nós, ó Pai. E agora que nós vamos falar sobre ela, vamos expô-la, que o Senhor possa, com o Teu Espírito Santo, Pai, nos assistir, nos auxiliar, tanto aquele que fala como aos que ouvem, para que a Tua palavra haja poderosamente em nossos corações, a fim de transformar, ó Pai, a nossa vida para nos tornar mais santos, nos tornar mais humildes, nos tornar mais parecidos com o Teu Filho, Pai. E que a cada dia que estamos aqui na Tua casa, aprendendo da Tua palavra, que possamos, Senhor, colocar em prática, que não venhamos domingo após domingo na Tua casa para ouvirmos uma sentença de morte, ouvirmos aquilo que será a nossa acusação no último dia, quando não praticamos, ó Pai, a Tua palavra, quando endurecemos o nosso coração, quando a Tua palavra é exposta e não nos arrependemos do nosso pecado, Pai. Mas que pela ação poderosa do Teu Espírito Santo, o Senhor esteja nos concedendo o entendimento completo da Tua palavra, Pai, para que nós possamos viver a partir dela para a honra e glória do Teu nome. Fala, Senhor, ao nosso coração, nos consola, nos instrui, nos adverte, Pai, naquilo que temos necessidade. É em nome de Jesus, Teu Filho, que nós pedimos e Te agradecemos. Amém. Irmãos, dando continuidade à pregação da parte da manhã, nós estamos falando sobre os acontecimentos que antecederam o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E é uma coisa que eu já havia falado nas outras pregações e não falei hoje de manhã, mas é bom sempre lembrar. Tudo isso que nós estamos vendo, que está se encaminhando para o nascimento de Cristo, é o ponto focal de todo o Evangelho. É para onde todas as coisas convergem. É o acontecimento mais importante na humanidade. A encarnação do próprio Deus. O próprio Deus se fazendo homem, se rebaixando, se humilhando na condição de criatura. E é algo assim tão espantoso, nós não temos a dimensão, não conseguimos ter a dimensão completa dessa humilhação. É algo tão espantoso que os anjos, eles não conseguem entender. Seres grandes em poder e inteligência, seres maravilhosos, eles não conseguem entender como o Deus Filho se fez homem e confiou o ministério da reconciliação, da pregação da palavra a homens pecadores, a homens caídos. Então nós devemos ter em mente que tudo isso que está acontecendo, todas as coisas que estão envolvidas no nascimento, na vida e na morte do nosso Senhor Jesus, são coisas que devem chamar a nossa atenção, porque caminham para o centro de todo o Evangelho. Todas as coisas apontam para esse momento, para o nascimento, para a vida e para a morte. Nós só temos a promessa
do reino celestial, nós só temos a promessa de salvação, porque este momento aconteceu. Porque Deus ele foi fiel nas suas promessas, desde a promessa feita a Adão e Eva, passando por Abraão, passando por todos os profetas e chegando nesse momento. E ele é fiel em todas as promessas que foram feitas para a sua igreja na nova dispensação. E da mesma forma que ele cumpriu todas as promessas a respeito da vida de Cristo, agora, tudo isso nós estamos vendo, já tinha sido profetizado, já tinha sido falado e prometido, está se cumprindo literalmente. E tudo isso para nós termos fé de que as promessas do Senhor, elas vão se cumprir daqui para frente. E aqui nós vemos registrado o famoso hino de louvor entoado pela Virgem Maria. Ela já estava na perspectiva, ela já estava grávida, ela já iria ver a concretização da promessa de se tornar a mãe de nosso Senhor Jesus. Ela já tinha entendido o que isso significaria. E nós vamos ver aqui nesse cântico as expressões que ela usa, como o seu coração já estava alegre, já estava agradecido a Deus, uma resposta a uma grande bênção que ela recebeu. Talvez poucas passagens na Escritura, além do Pai Nosso, sejam mais conhecidas do que esse cântico que Maria expressa na casa de sua prima Isabel. E não há palavras que expressem melhor o louvor pela misericordiosa redenção, o louvor que tem que fazer parte do nosso culto e da nossa vida. Nós vamos ver isso. Essa expressão de louvor que Maria tem, essa demonstração, e nós vamos ver isso, de gratidão, de humildade, de conhecimento da palavra de Deus, nós devemos tomar como exemplo para nós. Vamos ver nesse cântico muitas expressões que vão remontar ao Velho Testamento, mostrando que ela conhecia muito bem a Escritura, né? E é isso que nós vamos ver em primeiro lugar. Quando nós lemos esse texto, quando nós vemos o que Maria proferiu com seus lábios, né, vai mostrar que ela estava familiarizada com as Escrituras. O coração dela estava tão cheio da palavra de Deus que aquilo que a sua boca falava espelhava aquilo que estava no seu coração. Provérbios fala isso, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. E aqui nós vemos Maria expressando muitas frases, muitos textos que se encontram no livro de Salmos. É interessante que o livro de Salmos ele tem uma característica boa para nós crentes. Quando nós estamos muito tristes, muito angustiados, não sabemos como orar, não sabemos como nos expressar diante do Senhor, ao lermos os Salmos, nós encontramos expressões que refletem aquilo que nós estamos sentindo. Quando nós estamos alegres e não sabemos como agradecer ao Senhor, os Salmos eles têm salmos de agradecimento e de louvor que expressam aquilo que nós estamos sentindo. E aqui Maria se vale disso. Ela mostra esse conhecimento do saltério que estava implantado no seu coração. E mais, se nós abrirmos lá 1 Samuel, capítulo 2, os versículos de 2 a 10, é o cântico de Ana. Depois que ela entrega o seu filho Samuel para servir ao Senhor, depois de cumprida a promessa, ela diz assim: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria,
e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis se enchendo de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e a assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados. Dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. É muito claro para nós, quando nós vemos esse cântico de louvor e todas as expressões do saltério, é bastante claro que a mente bem-aventurada dessa mulher, da Virgem Maria, ela estava encharcada da palavra de Deus. Ela conhecia muito bem, por ouvir ou por ler, o Antigo Testamento, que era a porção da Escritura que eles tinham naquele momento. Será que a nossa vida, o nosso falar, as nossas ações refletem isso? Refletem um coração transformado pela palavra? Não só um coração transformado pela palavra, mas um coração que está cheio dela? Será que as decisões que nós temos tomado, as atitudes que nós temos tomado, aquilo que nós falamos, aquilo que nós vivemos, é a partir do que a palavra tem feito no nosso coração? Ou será que nós temos ouvido o velho homem? Nós temos seguido as insinuações de Satanás? Nós temos seguido a filosofia do mundo para dirigir a nossa vida? E aqui nós vemos que a sua boca, ela faz transbordar aquilo que o seu coração estava cheio. Quando Maria expressa esse cântico, ela dá vazão aos seus sentimentos, à sua alegria, à sua exultação, mas usando uma linguagem bíblica. É tão interessante que, movida pelo Espírito Santo a derramar-se em louvor, qual a linguagem que ela usa? Uma linguagem que o próprio Espírito Santo já havia consagrado e usado. Os termos de louvor que ela usa são aqueles que o Espírito Santo moveu o coração dela, não de forma mágica, como se ela nunca tivesse ouvido e agora ela está expressando isso. Não. Trazendo à sua memória aquilo que ela já conhecia da Escritura. Isso é uma grande responsabilidade para nós, né? Cada ano que passa, a cada ano que nós vivemos nesse mundo, nós devemos estar e nos tornar mais familiarizados com a palavra de Deus. Nós devemos estudá-la, examiná-la, nos aprofundarmos nela, meditarmos nela dia e noite, até que ela habite em nós ricamente. Como diz Colossenses, vamos abrir, 3,16. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Como que essa palavra vai habitar ricamente se eu não a conheço, se eu não me aprofundo, se eu não estudo nela? Nós devemos estar familiarizados com toda a Escritura e principalmente com aquelas partes da Escritura que, como o livro de Salmos, descrevem a experiência dos santos na antiguidade, os exemplos de vida, aquilo que nós falamos de manhã. Nós temos exemplo na Escritura para toda situação
que nós devemos viver. Quando nós vemos a vida dos santos escrita na Escritura, as suas dificuldades, o seu pecado, a sua luta contra o pecado, o perdão de Deus, essas coisas vai mostrar o quanto vai nos ajudar na nossa busca pela presença do Senhor e vai nos suprir uma linguagem, um jeito de falar melhor e mais adequado para expressarmos tanto aquilo que nós pedimos, quanto para demonstrar as nossas ações de graças. Muitas vezes nós pedimos e não recebemos, porque nós pedimos mal, para satisfazer o nosso eu. Mas se nós conhecemos a palavra do Senhor, se nós conhecemos a vontade de Deus, nós vamos pedir aquilo que é de acordo com a sua vontade. E quando nós pedimos algo que é da vontade de Deus, Ele vai nos atender. Muitas vezes nós não sabemos como agradecer, como sermos gratos ao Senhor. A Escritura ela vai nos mostrar, através de vários exemplos ao longo da história, de pessoas que eram agradecidas. E nós podemos nos utilizar dessas expressões para agradecer ao Senhor de forma correta. E esse conhecimento, ele não vai poder ser adquirido senão pelo estudo regular e dedicado da palavra de Deus. Nós devemos dedicar tempo a esse estudo, devemos dedicar tempo a conhecer a palavra de Deus. E é como nós falamos, em alguns aspectos, isso não é tempo perdido, esse é tempo investido, né? Porque vai trazer frutos depois de algum tempo. Quando nós dobramos o nosso coração à palavra de Deus, quando nós enchemos a nossa vida da palavra de Deus, esses bons frutos, eles serão vistos na nossa vida. E um desses frutos que nós observamos na vida de Maria e que deve também ser visto na nossa vida é a profunda humildade que ela demonstra quando expressa esse cântico de louvor. A profunda humildade daquele coração que foi transformado pela palavra de Deus. Ela que foi escolhida para realizar e para receber a honra de ser a mãe do Messias, o Cristo prometido desde o Éden. Ela fala do seu próprio estado de fraqueza e da sua necessidade pessoal de um Salvador. Ela não pronunciou uma só palavra que demonstrasse que ela se considerava isenta de pecado, que ela se considerasse uma pessoa imaculada. Pelo contrário, nós vemos aqui uma linguagem de alguém que, pela graça de Deus, e isso fica bem claro na sua linguagem, tá? A gente vê aqui uma pessoa que aprendeu a sentir e a lamentar pelos seus próprios pecados, e que longe, bem longe de poder salvar outras pessoas, ela precisava de um Salvador para a sua própria alma. Ela tinha essa consciência. E podemos afirmar, isso é algo interessante, que se ela pudesse ser ouvida hoje, ninguém estaria mais pronto a reprovar a veneração dirigida pela Igreja Católica à sua pessoa do que ela própria. Nós vemos isso aqui claramente. E depois, em outros episódios, onde ela é citada, nós vemos o seu comportamento com relação ao seu filho, filho de Deus. Então, exclui de completo essa imagem de que era alguém santa, de que era alguém irrepreensível, de que era alguém que suplicava pelos outros. Invenção humana, diabólica. Nós não vemos isso na vida e no comportamento de Maria. Pelo contrário, nós vemos uma pessoa humilde, nós vemos uma pessoa que se coloca na sua posição de serva. Ela fala isso diante do anjo. Eis aqui a serva do Senhor. Ela se coloca na posição de serva. Nós devemos imitar essa humildade da Santa Mãe de Cristo, enquanto nos recusamos firmemente a tê-la como mediadora e fazer súplicas a ela. O ser humano, ele
ele precisa de alguns instrumentos pela falta de fé para se achegar a Deus. A nossa igreja tem como pontos visíveis da manifestação da nossa fé apenas os sacramentos. Isso Deus deixou para que nós pudéssemos ter algo que visualizar da nossa fé. Nada mais. Nós não precisamos de imagens, não precisamos de intermediários para alcançarmos a graça de Deus, para nos chegarmos a Deus. Cristo é esse caminho. A humildade, essa humildade que deve ser característica de todo crente, é a maior graça que pode adornar o caráter cristão. Nós não vamos ter alguém que se diga crente que não seja humilde. Tem um antigo teólogo que ele diz que um homem ele é tão crente quanto ele é humilde. Se nós temos alguém que se diz muito crente, é alguém orgulhoso, é alguém altivo, essa pessoa está bem longe de ser um crente verdadeiro. E aqui em Maria nós vemos como ela era uma mulher santa, como ela era uma mulher que conhecia a palavra de Deus, demonstrada pelas suas palavras, pela sua humildade. É uma qualidade que, dentre todas, é a mais conveniente à natureza humana, é a que mais deve ser cultivada em nós, é a que mais vai tocar todo o convertido. Nem todos na igreja eles serão ricos, nem todos eles vão ser cultos, estudados, nem todos serão dotados de grandes dons, nem todos vão poder pregar, mas todos os filhos de Deus eles devem se revestir de humildade. Esse é um dom e uma característica que vai ser comum a todos os filhos de Deus. São palavras incompatíveis de estar na mesma frase: orgulho e crente. Não tem como. O nosso Mestre, o Senhor de todo o universo, aquele por quem todas as coisas foram criadas, ele foi o homem mais humilde que andou sobre essa terra e nos deu o exemplo. Por que nós não vamos seguir esse exemplo? E Maria já segue. É tão interessante porque nós, como foi falado aqui hoje, no estudo da escola dominical, pela lei e pela natureza da constituição da família, Maria era superior àquele ser que estava no seu ventre. Mas ela humildemente sabe que ela está carregando no seu ventre o Senhor de todo o universo. Ela é humilde a esse ponto. E quando Jesus atinge a idade da razão, e nós vamos ver isso mais para frente, Maria escuta e guarda essas coisas no coração. Jesus, para cumprir a lei, ele era submisso aos seus pais. Mas quando ela escuta as palavras do Filho de Deus, mesmo um adolescente, ela guarda essas coisas no coração. Isso é muito interessante. Mostra realmente que ela tinha uma humildade vinda de um conhecimento da palavra de Deus. E mais, além da humildade, a gente vai ver nessas palavras, esse belo cântico, uma viva gratidão demonstrada por ela. E essa é a parte que mais nós vemos saltar desse cântico. A sua alma, ela engrandece ao Senhor, o seu espírito se alegra em Deus. Todas as gerações vão me considerar bem-aventurada. O poderoso me fez grandes coisas. Expressões de agradecimento, expressões de uma gratidão que estava enraizada no seu coração. Nós não vamos conseguir descrever a extensão completa dos sentimentos que uma judia santa ela iria experimentar ao encontrar-se na posição de Maria. Nós podemos ter alguma ideia quando nós lemos essas repetidas
expressões de louvor, o tamanho da honra que era para ela ser a mãe do Messias prometido. Séculos e séculos de história, de lutas, de cativeiro, de perseguição, 400 anos de silêncio, nenhuma profecia se levantava. O povo de Israel já não esperava tão ardentemente o Cristo, tanto que quando ele se manifesta, os seus líderes não o reconhecem, e ela é chamada para ser a mãe do Senhor. É uma alegria muito grande, algo que denota uma honra sem tamanho. Ser um instrumento pelo qual Deus vai trazer a salvação ao seu povo, vai redimir o seu povo dos seus pecados, vai trazer a promessa de Abraão de serem benditas nele todas as famílias da terra estava começando a se concretizar nela. O Evangelho seria aberto para todo mundo, para pessoas de todo povo, raça, tribo e nação. Essa honra, essa alegria leva a Maria ter uma alma e a expressar uma gratidão que muitas vezes nós não expressamos. Nós gozamos de grandes bênçãos, nós gozamos da salvação em Cristo Jesus, nós gozamos da comunhão dos irmãos, nós gozamos de uma igreja que prega a palavra com fidelidade, nós gozamos de saúde, muitas vezes, nós gozamos alegria, né? Se nós formos bastante sinceros, nós vamos ver que a nossa vida tem muito mais períodos de alegria do que de tristeza. Vamos passar por tristeza. E onde está a nossa gratidão? Quais têm sido as nossas expressões de louvor? Quais têm sido as nossas expressões de agradecimento ao Senhor? Será que no nosso modo de viver, no nosso modo de agir, nós demonstramos essa gratidão? E nós faríamos muito bem em seguir esses passos de Maria quanto a esse assunto, cultivando dentro de nós um espírito cheio de gratidão. Ou será que nós estamos, como diz o texto que nós lemos hoje, fazendo tudo com murmurações e contendas? Será que quando nós abrimos a boca, nós abrimos como o povo de Israel no deserto, murmuramos daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida? Murmuramos das dificuldades pelas quais temos passado? Ou será que, sabendo que essas dificuldades só vão se limitar a essa vida, que dentro de toda a existência, por toda a eternidade, vai ser um período pequeno e relevante, diante da glória em que nós vamos estar com o Senhor? Essa marca, a gratidão, associada à humildade. E agora falando da gratidão, ela é uma marca distintiva de todos os santos de Deus em todas as eras. Davi, no Antigo Testamento, é um grande exemplo disso. Paulo, no Novo Testamento. Esses dois, eles são notáveis pela sua gratidão ao Senhor. Nós dificilmente vamos ler grandes trechos dos seus escritos sem encontrarmos textos bendizendo e louvando a Deus. Textos que exprimam a gratidão, o agradecimento pelas obras do Senhor em nossas vidas. Quando nós não conhecemos a sua palavra, quando nós não olhamos as obras de Deus, a sua misericórdia na nossa vida, nós não vamos ter motivos para agradecer ao Senhor. Mas quando nós conhecemos a sua palavra, quando nós começamos a ver aquilo que Deus tem feito no meio da sua igreja, na nossa vida, conduzindo a nossa história em segurança até o dia que Ele vai voltar, nós teremos motivos suficientes para agradecer ao Senhor. Nós deveríamos levantar dos nossos leitos cada dia de manhã com uma profunda convicção de que somos devedores ao Senhor por tão grande obra, por tão grande salvação, e que cada dia nós recebemos mais bênçãos do que merecemos. Se nós fôssemos falar de merecimento,
nós não deveríamos receber bênção nenhuma do Senhor, pelo contrário, somente juízo. Mas Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele nos enche de bênçãos, coisas simples. Uma casa para morar, uma família para nos acolher, o ar que respiramos, a comida que comemos, o emprego, a saúde, coisas essas que muitas vezes nós não agradecemos ao Senhor. Somos ingratos, né? Cada semana nós deveríamos olhar ao nosso redor, à medida que peregrinamos por esse mundo, e vemos se nós não temos muito o que agradecer a Deus. Se olhar para essa semana que passou, né? As suas lutas, as suas dificuldades, as vitórias que o Senhor nos deu, será que eu não tenho muita coisa que agradecer hoje ao Senhor pela semana que passou? Ou será que os meus olhos estão tão fechados no meu egoísmo e na minha vontade de fazer a minha própria vontade, e eu não consigo, né, agradecer ao Senhor pelo que Ele fez, né? Se o nosso coração ele estiver no lugar certo, que é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus para a nossa vida, não vai ser difícil construir um Ebenezer, como nós vemos em 1 Samuel 7,12. Vamos abrir. 1 Samuel 7,12. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. É como se ele estivesse colocando um marco. Pum, aqui ó. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Passa mais uma semana, outro marco. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Passa mais uma semana, outro marco. Se nós não formos criteriosos em agradecer, reconhecer as bênçãos de Deus, nós estamos sendo ingratos ao Senhor. Nós não estamos contando os nossos dias, como diz a palavra de Deus, para alcançarmos coração sábio. E um coração sábio é aquele que se dobra à palavra de Deus. Bom seria, como diz lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que bom seria que as nossas orações e súplicas elas fossem recheadas com ações de graça. Filipenses 4,6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Alguém que tem necessidade, alguém que está ansioso, alguém que está necessitado de algo, se volta para Deus com petição, com oração e súplica, mas com ações de graças, reconhecendo a bondade do Senhor, reconhecendo a sua misericórdia, reconhecendo os seus grandes feitos na nossa vida. E mais, isso vem de uma compreensão que Maria tinha da maneira como o Senhor agia e como Ele lidava com o seu povo na antiguidade. Ela fala do Senhor como aquele cuja misericórdia ela vai de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ela tinha essa compreensão de como o Senhor dispersou os soberbos, de como o Senhor derrubou poderosos, despediu vazios os ricos, como o Senhor exaltou os humildes e encheu de bens os famintos. Ela fala sem dúvida, recordando tudo aquilo que ela conhecia da palavra de Deus, tudo aquilo que ela conhecia da história do seu povo. E ela consegue ver na sua vida essa manifestação da ação de Deus. Quando nós conhecemos a história da nossa igreja, quando nós conhecemos a história do povo de Deus, de como Deus age, de como Deus resiste aos soberbos, de como Ele dá graça aos humildes, de como Ele exalta o seu povo, e olhamos para a nossa vida hoje,
para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, os problemas que têm acometido a nossa igreja, nós conseguimos ter fé e agradecer ao Senhor, porque sabemos que Ele vai nos conduzir em segurança. E aqui, na mente dela, ela tinha bastante claro de como Deus derrubou e reduziu a nada os soberbos, como Ele fez com o faraó, como Ele fez com os cananeus, os filisteus, como Ele fez a Senaqueribe, Amã, Belsazar e vários outros que se levantaram contra o povo de Deus. Deus os destruiu. E de outro lado, ela também se lembra de como Ele exaltou José, Moisés, Davi, Esther, Daniel e tantos outros que foram figuras importantes na caminhada do povo de Deus durante toda a história. A forma como Deus nunca permitiu que o seu povo escolhido fosse completamente destruído. Muitas vezes nós olhamos para a igreja hoje e nos sentimos como Elias. Senhor, está tudo perdido. Todo o povo se desviou. Só sobramos nós, né? O falso evangelho impera. As falsas igrejas estão aí, aos montes. E só nós sobramos, né? Mas nós devemos saber que o Senhor, Ele mantém o seu povo seguro na sua mão. E que no trato de Deus com ela mesma, ao honrar uma pobre virgem de Nazaré, ao levantar o Messias numa terra tão árida, tão sem manifestações visíveis do Evangelho, como era a nação judaica naquele tempo, ela vê a grande obra do Deus da aliança. Ela consegue enxergar, ao olhar os feitos de Deus no passado, ao olhar o que estava acontecendo na sua nação, ela vê a mão de Deus agindo na sua nação, trazendo salvação, trazendo o chamamento dos escolhidos para fazerem parte do reino de Deus. O verdadeiro crente deve prestar atenção, primeiro conhecer, depois trazer sempre à sua memória a história bíblica e a vida dos homens e mulheres de Deus individualmente. Devemos conhecer aquilo que aqueles homens fizeram de bom, onde eles caíram, onde eles foram fracos, porque essas coisas nos servirão de exemplo, estímulo e advertência para andarmos nessas pisadas e evitarmos aquilo em que eles caíram. E isso esse estudo da palavra de Deus e da vida desses santos no passado vão mostrar a maneira de Deus agir com o seu povo. O Deus que fez todas essas grandes coisas no passado é o mesmo Deus que está agindo hoje no meio da sua igreja. O Deus que livrou esses homens e os conduziu em segurança até o reino celestial é o mesmo que vai fazer por nós hoje e vai continuar fazendo até o futuro, até o fim de todas as coisas. E esse estudo ele vai nos ensinar, vai moldar as nossas expectativas quanto ao que nós devemos esperar das promessas do Senhor. Não vai nos dar promessas e expectativas infundadas e vai nos encorajar quando estivermos desanimados. Você não vê nenhum crente se regozijando de promessas falsas. Você não vê nenhum crente no passado, na narrativa bíblica, se regozijando de profecias mentirosas. Mas você vê os crentes se regozijando e se alegrando e esperando, encontrando consolo nas verdadeiras promessas de Deus, na sua palavra, nos profetas, em tudo aquilo que estava escrito, né? E isso vai nos dar ânimo em meio a toda tribulação. Feliz a pessoa, feliz o crente, bem-aventurado o crente, cujo coração ele está cheio desse conhecimento.
porque o estudo da palavra de Deus vai trazer duas coisas: vai nos tornar pacientes na tribulação e vai encher o nosso coração de esperança. Quando a nossa esperança diminui, quando a nossa vida ela começa a se encher de dúvidas, questionamentos, nada melhor do que a palavra de Deus para nos encher de esperança, para nos encher de vigor, para enfrentar todas as adversidades. E por fim, nós vemos que essa visão firme que Maria tinha das promessas da palavra de Deus, ela vai terminar o seu cântico com a declaração de que Deus abençoou a Israel a fim de lembrar-se da sua misericórdia e que ele agiu como prometera aos nossos pais. E aqui ela consegue demonstrar, ela expressa que ela estava se lembrando da promessa que foi feita a Abraão. Isso para ela era algo firme, era algo que Deus iria cumprir, independente de qualquer coisa, e que ela consegue enxergar que aquela promessa que foi feita tantos anos atrás, ela está se cumprindo agora, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. E ela vê que com o nascimento do seu filho, com todos aqueles acontecimentos, com toda a sua confiança na promessa, com todo o seu conhecimento bíblico, ela vê que essa promessa, ela já estava para se cumprir. Nós devemos aprender com o exemplo de Maria, a confiar nas promessas do Senhor. É muito bonito falar, confie nas promessas do Senhor, mas quais são essas promessas para nós hoje? Jesus, ele não prometeu riqueza, ele não prometeu saúde, pelo contrário, ele nos prometeu perseguição, sofrimento, ele nos prometeu que seríamos mortos por causa do Evangelho, isso ele prometeu, tá? A exemplo do que foi a sua vida. Mas ele também nos prometeu paz com Deus, ele nos prometeu uma família que nos abraçaria se a nossa família nos desamparasse. Ele nos prometeu o seu reino eterno. O nosso Pai, ele se agradou em nos dar o seu reino. Ele nos prometeu que nos conduziria em meio a esse deserto, que ele nos sustentaria com o maná e com a água que Israel recebia no deserto. Da mesma forma que eles acordavam de manhã, o maná estava lá à sua disposição. Quando eles não tinham água, Deus providenciava ribeiros de água para que eles pudessem beber. Enquanto nós atravessamos o deserto desse mundo, nós temos as promessas que são esse lenitivo para as dificuldades que nós passamos nesse mundo. Nós devemos nos agarrar a essas promessas, porque ainda não vemos todas as coisas subjugadas ao Senhor, como o será no último dia. Ainda não vemos Cristo face a face glorificado, como João viu, como Paulo viu. Nós ainda não vemos o céu, como haveremos de ver a nova Jerusalém que desce do céu. Ainda não vimos o livro da vida, nosso nome escrito nele. Nós ainda não vimos as mansões que o Senhor foi nos preparar. Nós devemos andar pela fé. E essa fé, que é proveniente da palavra de Deus que habita no nosso coração, ela descansa nessas promessas. Se nós tirarmos o olho dessas promessas, nossa vida vai se tornar uma desgraça nesse mundo. Não teremos esperança, não teremos objetivo nessa vida. Nessas promessas, nós podemos descansar confiadamente, como uma criança que dorme nos braços da mãe, da avó, do pai, e não se preocupa com nada, porque ela sabe que ela está protegida, ela sabe que ela está em segurança. Dorme e descansa tranquilamente. Nós devemos descansar, sabendo que essas promessas, elas vão nos sustentar dia a dia.
E um dia, no último dia, nós vamos descobrir como Maria expressou que Deus ele cumpre aquilo que ele promete, fazendo isso na hora certa. Irmãos, nós devemos lançar de nós toda ansiedade, devemos lançar de nós toda murmuração, devemos lançar de nós todo orgulho. E é exemplo de Maria, colocar a nossa fé no Salvador, que aquele momento era apenas um feto, era apenas um bebezinho em formação, mas ela já demonstrava todo o conhecimento que a levava a expressar todas essas coisas. E nós que temos a Escritura completa, já conhecemos a manifestação, a obra, o sofrimento, toda a obra de Cristo. Como nós temos manifestado isso na nossa vida? Será que a nossa vida é uma vida de gratidão? Será que a nossa vida é uma vida orgulhosa, que manifesta uma completa aversão à palavra de Deus? Será que nós temos mantido os nossos olhos nas promessas? Ou será que nós temos olhado mais para as dificuldades e para as adversidades, caminhando assim para naufragar na nossa fé? Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, possa nos fortalecer. E é exemplo de Maria, aquela que é tida como bem-aventurada, como nós vimos hoje de manhã. Nós também possamos ser bem-aventurados quando crermos nas promessas, vivermos em gratidão e humildade nesse dia. Crer, fé, humildade e gratidão. Essas três coisas que nós aprendemos hoje. Já sabíamos, mas que nós vimos destacadas hoje. Nós possamos levar isso para a nossa semana. E isso ser uma marca distintiva da nossa vida. Até o dia em que o Senhor Jesus, que aqui nós estamos vendo Ele nascer, mas Ele volta como Rei glorioso para buscar o seu povo, aquele povo que Ele escolheu. Vamos orar. E depois da oração nós vamos cantar o hino 368. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque